Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução, Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexerigar sobre alguns casos de genocídio. Dessa forma você verá que imperador reformista trucida professores na China. Igreja assa 300 mil pessoas em nome de Deus. Sonho americano leva à liquidação indígena nos Estados Unidos. Governo russo prende, tortura e mata milhares de ruralistas. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deem o seu like e se inscrevam no canal. Ativem o sininho e deixem seu comentário. Se não gostarem, façam o mesmo para me ajudar. E vamos às maledicências do dia. A aversão a críticas leva o imperador a liquidar professores. Boa parte do magistério chinês, cerca de 450 mestres, foi enterrada viva. Foram vítimas da alergia a críticas de seu imperador Shi Huaidi. Esse camarada adotou uma profunda reforma no sistema de ensino no seu império, que parece ter sido boa, pois parte dela vigora até hoje, como é o caso da escrita. Mas como é da tradição, o professorado foi contra e protestou contra as mudanças. Com certeza veio a velha conversa de que a sociedade civil não for ouvida, etc. e tal. O mandão, impaciente com o mimimi dos professores, mandou prender mais de 400 deles e enterrá-los vivos. E, ao mesmo tempo, ordenou que os livros relativos ao antigo sistema de ensino fossem queimados em grandes fogueiras. Este soberano era mesmo de tomar decisões radicais. Ele expulsou sua mãe, Zhao do palácio, ao saber de suas sapequices sexuais. Essa travessa primeira dama mantinha um tórrido romance com um escravo, Lao Di, com o qual teve 2 filhos. As crianças foram mantidas escondidas no imenso palácio. Ao saber do caso, o imperador amarrou um infeliz amante a carros de guerra e o despedaçou em vida. Os 2 meio-irmãos foram colocados em sacos e espancados até a morte. A mãe foi expulsa do palácio e enviada para os cafundós do império, com ordem de nunca mais voltar. Foi com esse doce soberano que os professores foram bater de frente. Isso aconteceu uns 200 anos antes de Cristo. Di reinou bastante tempo e deixou obra que atravessa o tempo, como a Grande Muralha e o Exército de Terracota, além da escrita, é claro. Frade dominicano mata milhares em nome de Deus na Espanha. Um verdadeiro Ministério da Morte foi instalado na Espanha em 1400 e tantos, destinado a assassinar suspeitos de não serem católicos fervorosos. Esta instituição ficou conhecida como Inquisição. Foi abençoada por um Papa, Xisto IV, e formalizada pelo casal real Fernando e Isabel. Iniciada no século XV, sua sangrenta atividade duraria 500 anos e só acabou no século XV. Torquemada inaugurou uma prática que seria replicada pelos nazistas no século XX em nome da religião do nazismo. Ele iniciou caça aos judeus. 400 mil foram expulsos e milhares assassinados. Além disso, suas vítimas preferenciais eram obrigadas a viver em guetos. Mas não só de judeus vivia a Inquisição. Todos estavam sujeitos a cair nas garras dos inquisidores. Bastava a pessoa ser denunciada como herege
As denúncias podiam ser anônimas e sem a menor prova. E ai de quem se recusasse a comer carne de porco ou a usar roupas coloridas aos sábados. Essas eram provas irrefutáveis de desprezo ao catolicismo. Essa insanidade durou 300 anos e custou a vida de muito sofrimento a 300 mil pessoas. Torquemada morreu doido em um mosteiro de São Tomás, na cidade de Ávila. Viveu seus últimos 4 anos no estabelecimento, assombrado pelos fantasmas de suas vítimas e aterrorizado pela certeza de que os judeus iam envenená-lo. Petróleo salva a tribo de genocídio nos Estados Unidos. A fome foi a melhor arma dos brancos americanos contra os indígenas. Numa terra onde os rebanhos de búfalos pareciam intermináveis, a vida de parte das tribos americanas era bem boa, pelo menos nas grandes planícies. Seu principal trabalho era cercar uma parcela dos milhões de búfalos que pastavam ali ao lado, abater um bocado, comer um pouco e guardar bastante para o inverno. Essa vida milenar foi destruída em menos de 20 anos. Esses rebanhos foram abatidos por caçadores de carne e de peles. Só um deles liquidou exatos 1.280 animais. É o famoso Buffalo Bill, contratado por uma ferrovia em construção para fornecer carne aos empregados nos acampamentos. Esse drama, de diferentes maneiras, foi enfrentado por todas as tribos, independente da região onde moravam. As doenças, inclusive venéreas, fizeram o resto, junto com os rifles. Foi o caso dos últimos 200 índios Sioux, homens, mulheres e crianças, massacrados à beira de um riacho chamado Wounded Knee. Mas alguns se deram bem, como os Osages, no estado de Oklahoma. Descobriu-se petróleo em sua reserva e eles viveram felizes para sempre, com os royalties pagos pelas empresas petrolíferas. Ruralistas perseguidos e mortos na Rússia soviética. O governo comunista da Rússia resolveu que ninguém podia ter propriedade. Tudo passou a ser do Estado. Os antigos donos viraram funcionários públicos. Essa política foi aplicada também na agricultura. E aí veio a filosofia do eles fingem que me pagam, eu finjo que trabalho. Como consequência, a comida sumiu. As autoridades decidiram então achar um culpado para isso. Escolheram os antigos proprietários de terras e começou a matança. Um dos lugares onde houve mais assassinatos foi na Geórgia. Antes da besteira da estatização das lavouras, essa região era uma grande produtora de alimentos. Teve a infelicidade de ter como governador um sujeito chamado Laurent Beria. Era um camarada nada doce. Em sua vida política, mandou matar milhões de pessoas. Entre essas, incluem-se mais de 20 mil famílias executadas a seu mando. A culpa dessa gente foi de ter, em algum momento da vida, possuído alguma terra. Teve uma carreira brilhante no Partido Comunista. Saiu do baixo clero e chegou a vice-ministro. A cereja do bolo de sua carreira foi a chefia do Grande Expurgo, ordenado pelo ditador Joseph Stalin. Durante meses, a partir de 1937, o terror rondou a União Soviética. Ninguém estava salvo das esquizofrenias oficiais. Tudo e qualquer coisa podia ser considerado sabotagem ao regime. E a pessoa, na melhor das hipóteses, parar num campo de concentração. O interessante é que essa fera também foi vítima das neuroses do sistema. Foi executada em 1953, acusado de traidor do Estado soviético. A história tem muito senso de humor.